Olá, muito bem-vindos a mais um programa Direito e Justiça, que hoje vai debater com você a questão da prisão em segunda instância. Aliás, esse é um tema que certamente você tem alguma opinião já formada em relação a esse assunto. E a prisão em segunda instância é aquela situação em que o indivíduo sofre uma condenação, recorre, o tribunal mantém essa condenação, ou até uma situação que pode ocorrer diferente. O indivíduo é absolvido no primeiro grau, o Ministério Público recorre e o tribunal impõe ali em grau de recurso uma condenação. E a grande questão é, a partir desse momento, ele já pode dar início ao cumprimento de uma pena privativa de liberdade ou ele deve ter o direito de percorrer todos os recursos até o trânsito em julgado daquela condenação, para que só a partir daí ele possa vir a ser compelido a se recolher, por exemplo, a um estabelecimento prisional. Para discutir sobre todos esses aspectos, hoje nós recebemos aqui no nosso programa Direito e Justiça o Dr. Brian Winchester, que é advogado, criminalista, e veio hoje aqui conversar conosco a respeito desse tema. Dr. Brian, prazer recebê-lo aqui. Dr. Fantalhão, prazer é todo meu, é uma honra para mim ocupar essa cadeira, que já foi ocupada por grandes juristas, grandes advogados, grandes juízes, promotores. Para mim é uma alegria, uma satisfação muito grande estar aqui. Muito obrigado pelo convite. A honra é toda nossa e essa cadeira certamente, concordo, realmente grandes mentes jurídicas já passaram por aqui e o senhor vem somar a esse time sem dúvida alguma. E eu já quero começar a fazer uma pergunta, vamos entender um pouquinho melhor. Prisão em segunda instância é um tema polêmico, não? Sempre é, sempre será, nunca deixará de ser. A prisão em segunda instância ela é tão polêmica que nem o próprio STF, nem a nossa Suprema Corte se entende sobre isso. Tanto é verdade que a última votação foram 5 votos vencidos contra 6 vencedores. Ou seja, houve um voto de Minerva do presidente Dias Toffoli para decidir se iríamos aplicar ou não a prisão após a condenação em segunda instância. Então, tanto na mesa de bar quanto no Supremo Tribunal Federal, esse assunto sempre será polêmico, jamais chegaremos a uma unanimidade. E, aliás, essa questão de mesa de bar, ela é muito inerente, né, aos temas afeitos ao direito penal. Exato. O direito penal ele gera paixões tamanhas que as pessoas, que muitas vezes nem são da área, mas acabam, claro, comentando isso entre a sua roda de amigos e daí por diante, e esse tema da prisão em segunda instância é um daqueles que provavelmente ganharam e ganham até hoje grande espaço, eu costumo brincar sempre nos almoços de família, você tem ali domingo a família reunida, um dos assuntos muito prováveis que venham a surgir quando entra na esfera do direito é essa questão. E isso por quê? Porque passa a sociedade a ter uma ideia que às vezes é até incutida pela própria imprensa, pelo próprio poder judiciário em determinadas situações, de que ou se faz isso ou se fomenta uma impunidade. Qual é a sua ideia sobre isso? A prisão em segunda instância, ela seria um instrumento de contenção de impunidade? Veja, Pantaleão, às vezes a imprensa, até alguns ministros do STF em seus votos, deram alguns rostos para falar de impunidade. É evidente que quando você fala em prisão em segunda instância, que é necessária essa antecipação do cumprimento de pena, você vai dar nomes. Você vai falar de Pimenta Neves, você vai falar, evidentemente, do ex-presidente Lula, você vai falar de uma série de casos que chegaram a se estender no tempo sem que houvesse uma punição. Entretanto, o direito penal não pode trabalhar com rosto. O direito penal ele é coletivo, o direito penal é para o padeiro, o direito penal é para aquele crime de rua, para o furto e também é para o grande empresário. Quando se fala em sensação de impunidade, a gente tem que perceber numa situação macro, não numa situação micro. Então, quando a gente vai discutir sobre prisão em segunda instância, em realidade, o que a gente tem que pensar é uma situação de política criminal e não se nós queremos ver aquele cidadão específico punido, porque às vezes em nome da punição de um cidadão se traz uma mácula, um vício, um câncer em toda uma situação de política criminal que vai prejudicar o país a longo prazo. Não se trata tumor com pastilha para dor, se trata política criminal com estudo, com estatística e com medidas efetivas, não para punir A ou B ou C, mas sim para dar uma resposta social à nação brasileira que tanto clama. Aliás, vejamos a situação das nossas prisões. A população carcerária do Brasil é uma das mais altas do mundo. E cresce
cada vez mais, né? Cresce cada vez mais. Quando você fala em impunidade, você não pode estar falando numa situação macro. Porque numa situação macro, um dos que mais prendem no mundo não pode ser chamado de um país da impunidade. O Ministério Público tem uma outra visão sobre isso. Fala, olha, a visão do país que mais prende, na verdade, a estatística está errada, porque a cada 100 mil habitantes há tantas prisões. É evidente, tem esse outro viés. Mas não deixa de ser um dos países que mais prende. Então, quando a visão é de impunidade, não pode falar, olha, por conta do Pimenta Neves a gente tem que fazer isso. Porque a análise tem que ser, mais uma vez, repito, tem que ser macro, uma relação de política. Um dos aspectos que também são muito levantados em relação à suposta desnecessidade de você aguardar os recursos perante os tribunais superiores, Superior Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal, segundo se alega, em termos estatísticos, uma pequena quantidade de sucesso desses recursos em favor da defesa. Então, o que denotaria uma ausência de prejuízo à defesa por conta de que teria uma pequena possibilidade de êxito. Como é que o senhor enxerga essa questão? A argumentação, ela é válida, ela é encabeçada pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública da União, pela Advocacia Geral da União na sustentação oral, e é encabeçada pelos órgãos que representam aí as polícias, etc. Essa questão, ela é um tanto quanto polêmica e ela foi desmentida no julgamento pelas defensorias públicas e eu explico. Há uma discussão de que recurso especial e recurso extraordinário não serve para reverificar provas. Ou seja, se no recurso extraordinário e no especial, ou seja, se STJ e STF, não se discutirá mais fatos e provas, por que então poderia ter êxito a defesa? Entretanto, a Defensoria Pública, através da sustentação oral do Pedro Carriello, defensor público do Rio de Janeiro, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, trouxeram dados que mostram um cenário completamente diferente. Tem dados de que 48% dos recursos impetrados pela Defensoria Pública demanda modificação nas instâncias superiores. Ou seja, quase metade dos recursos no STJ e no STF são modificados em favor do réu, que fora condenado em segunda instância, seja para dar provimento ou parcial provimento. Ou seja, quando você fala, olha, é uma pequena parte que favorece a defesa, esse dado é desmentido. Inclusive o ministro Luiz Roberto Barroso, quando dizia que isso era uma pequena parte, quando dizia que era menos de 1% de absorção, foi interpelado pelo ministro Dias Toffoli com esses dados trazidos pela Defensoria Pública. Então, é uma falácia de que desses dados que a Defensoria Pública, que a advocacia não modifica decisões em segundo e terceiro grau, porque o estudo, a estatística, a matemática comprova, são alterados sim. E se tolher esse recurso, principalmente das defensorias públicas, que é advogado dos mais pobres, atingirá, evidentemente, a corriqueira e tradicional vítima do sistema penal, que é o pobre. Quando nós falamos em mecanismos assim de punição, mecanismos nem que seja muitas vezes contrariando o texto expresso da Constituição Federal, que anuncia o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória, que ninguém pode ser considerado culpado antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, sempre vem à tona que não possibilitar uma execução provisória a partir de uma condenação em segundo grau desfazer de mecanismos todos já estabelecidos de combate à corrupção, de combate à impunidade, e muito se discutiu na época do julgamento do Supremo que a não implementação da prisão em segunda instância, por exemplo, prejudicaria demais a Operação Lava Jato, que foi a operação, e está sendo ainda, embora agora numa menor gradação, mas foi a operação que ganhou toda essa repercussão nacional por conta do combate à corrupção. Na sua opinião, no seu entender, essa situação de não se possibilitar a prisão em segunda instância afetou a Operação Lava Jato? Afetou, mas o telespectador vai concordar comigo. Afetou, mas afetou pouco. Por quê? Porque a maioria das prisões da Operação Lava Jato são prisões preventivas.
Não são aquelas prisões penais que foram beneficiadas pela decisão do Supremo. Houve um estudo de que apenas 8 réus da Operação Lava Jato teriam a liberdade após aquela decisão. Por que isso? Primeiro que a Lava Jato começa lá em 2013 e 2014, essa decisão é de 2019. Ou seja, a Lava Jato vigorou por um longo período aí sem essa decisão e produziu prisões como nunca antes visto. Ou seja, a Lava Jato nunca, aliás, no coração, na maior potência da história da Operação Lava Jato, essa decisão não existia. Ela vigorava sobre o princípio de que a pessoa poderia passar a cumprir pena após a decisão de condenação em segunda instância. Quando vem a decisão agora no final de 2019, praticamente as prisões já estão decretadas de forma preventiva ou aqueles, por exemplo, Eduardo Cunha, Sérgio Cabral, que têm diversos processos, não conseguiriam sair por força de outros mandados de prisão. Então, no aspecto prático, pouco afetou a Operação Lava Jato. A população pode ficar tranquila em relação a isso, que não é uma decisão contra a Operação Lava Jato. E me parece também que precisa ficar sempre muito claro a quem nos escuta, a quem nos assiste, que a prisão em segunda instância, ela decorre e vai ter uma aplicabilidade, essa discussão toda, somente para aquelas pessoas que responderam o processo soltas, né? Quer dizer, aquelas pessoas que já responderam o processo sob o manto de uma prisão preventiva, por exemplo, não seriam afetadas por essa decisão, né? Não seriam afetadas, não seriam e não estão sendo. Aliás, nós temos notícias de que até aqueles que responderam o processo solto, tendo essa decisão, o juiz de imediato decretou a preventiva. São casos isolados, manobras que se fazem pelas comarcas afora. Mas o que o telespectador precisa entender, nós também do meio jurídico precisamos entender, é que a prisão preventiva, ela pode ser decretada a qualquer momento do processo, tendo o Supremo decidido pela prisão em segunda instância ou não. A prisão preventiva tem requisitos que dizem que se o réu representar perigo para a sociedade, risco de fuga, perigo para a ordem econômica, etc., ele pode ter a prisão decretada. Isso em qualquer momento do processo ou do inquérito policial. Ou seja, aqueles réus que representam perigo, independente dessa situação do Supremo Tribunal Federal ter decidido pela não prisão após condenação em segunda instância, essas pessoas continuarão sendo objetos de medida de prisão preventiva, porque é o que a lei prevê, é o que determina. E em relação a essa questão, nós vivemos no Brasil sempre uma questão interessante. Por quê? Nós temos, claro, a independência dos poderes, poder executivo, legislativo e judiciário, mas, por outro lado, essa independência, ela acaba gerando certos conflitos entre esses poderes. Sim. É comum o judiciário decidir de uma determinada forma e o legislativo, então, em resposta a isso, acabar criando uma lei para poder combater aquela decisão do judiciário. Nessa questão da prisão em segunda instância, me parece que é um dos temas que percorre esse caminho, não é isso? Exatamente, Leonardo. Logo após o julgamento, que foi vencida a corrente que defendia a prisão após condenação em segunda instância, o ministro Dias Toffoli já falou publicamente que hora que eu acredito que o Congresso Nacional possa resolver esse problema através de uma PEC. Ou seja, o próprio ministro do Supremo Tribunal Federal incentivou que o Legislativo resolvesse o que se chamaram de um problema. E, de pronto, o Congresso Nacional fez isso. Existe uma medida, uma PEC em andamento, que é a PEC... Só para esclarecer, uma proposta de emenda constitucional. Uma proposta de emenda constitucional. Perfeito. Do deputado Alex Manender. A proposta é a 199/19. Essa proposta tem o nome de prisão em segunda instância, mas nós já vamos entender que não é só isso. A proposta basicamente extingue os artigos 102 e 105 da Constituição Federal. São os artigos que tratam do recurso especial ao STJ e o recurso extraordinário ao STF. Ou seja, em linhas gerais, o que quer dizer essa PEC? Olha, o réu, condenado em segunda instância, ele não terá mais o recurso. Não tem mais o recurso especial, não tem mais o recurso extraordinário. O que se tem é uma ação revisional ao STF ou ao STJ, ou seja, é uma ação própria.
ou seja, extinguiu a possibilidade de se recorrer após decisão condenatória em segunda instância. Essa PEC tem uma série de problemas que a gente pode abordar ao decorrer do programa. Essas questões, como nós falamos, automaticamente geram reações, né? Aliás, hoje o ministro Sérgio Moro, que é um defensor ferrenho da prisão em segunda instância, que tem os seus argumentos, e todos os argumentos devem ser respeitados, porque cada um tem a sua vivência, cada um tem a sua experiência e tenta contribuir da melhor forma. Ele encontra grandes desafios dentro do Congresso Nacional para poder fazer com que as suas ideias venham a seguir adiante. Aliás, um exemplo típico foi o pacote anticrime, que muitas situações que ele propôs, acabaram não vingando, acabaram não evoluindo em relação a esse ponto. Aliás, um tema que já me ocorre aqui, que estava também objeto dessa discussão dos pacotes anticrime proposto por ele, também vindo de um estudo muito aprofundado do ministro Alexandre de Moraes, também do Supremo Tribunal Federal, é a questão do juiz de garantias, né? Quer dizer, o juiz de garantia, primeiro vamos começar esclarecendo o que é o juiz de garantia, porque depois nós vamos explorar essa questão dessa parte estar suspensa e o porquê que está suspensa a sua aplicabilidade. Mas o que deve ser entendido para o nosso telespectador como juiz de garantia? Bom, vamos lá, Leonardo. O juiz de garantias nada mais é do que a figura do juiz de direito responsável pela condução do inquérito policial, da fase de investigação. É aquele que vai salvaguardar os direitos individuais e a legalidade do procedimento investigativo. Ou seja, o juiz de garantias ele vai atuar numa fase preliminar. Enquanto está andando, tramitando a investigação policial, é o juiz de garantias que vai deliberar sobre os assuntos que o delegado requerer. Interceptação telefônica, quebra de sigilo bancário, busca e apreensão, etc. A lei anticrime, apelidada lei anticrime, lei 13.964, traz no mínimo 18 situações em que atua o juiz de garantias. Esse rol não é taxativo, o juiz de garantias pode ir além disso, mas tem como função precípua dirigir o inquérito policial do ponto de vista judiciário para que o delegado tenha ali respeito à legalidade dos atos naquela fase inquisitorial. E aí, a partir do momento em que aquela investigação se encerra, investigação presidida por uma autoridade policial ou até mesmo pelo Ministério Público, né, através do PIC, que é o procedimento de investigação criminal, onde você também teria ali a atuação do juiz de garantia para medidas dessa natureza, em que o Poder Judiciário deve ser provocado para autorizar ou não situações que a própria Constituição muitas vezes impõe que só por ordem judicial pode acontecer, mas você tem então esse procedimento que é um procedimento de natureza de investigação. Aí você tem esse juiz que vai deferir ou não medidas que sejam a ele solicitadas. A partir do momento que se encerrou esse procedimento de natureza investigativa, começa uma segunda fase, que é a fase de ação penal. Para o projeto anticrime, que agora já é a lei, não é nem mais projeto, esse pacote anticrime, esse juiz não pode atuar na fase seguinte, que é a fase da ação judicial? Não pode, e se houver qualquer comunicação entre o juiz das garantias, seja pessoal ou documental, esse juiz do inquérito do processo está suspeito. A ideia é que o juiz de garantias trate puramente do inquérito policial. Para quê? Para que aquilo que foi colhido no inquérito policial, aquele material, aquele conjunto de elementos de prova, não de prova, mas de elementos de prova, não contamine o juiz que vai julgar. Isso porque, Leonardo, a figura correta de um juiz de direito, um juiz julgador, é um juiz ignorante. Não é ignorante no sentido pejorativo da palavra, mas um juiz que não conhece o histórico dos réus, o histórico investigativo. Ele tem que sentar numa mesa, olha, você acusa, você defende, me tragam as provas. Assim sendo, ele terá imparcialidade para julgar. O juiz que outrora fazia a investigação, deferindo interceptação telefônica, deferindo quebra de sigilo bancário, decretando prisões preventivas, prisões temporárias, não pode correr por uma mesa e agora julgar. Ele está contaminado pela prova produzida em inquérito. A figura do juiz de garantias busca isso. Um juiz cuidará dessa fase e o juiz que vai chegar de forma imparcial vai escutar as provas de defesa, as provas de acusação, as provas de defesa e vai chegar a uma conclusão. Havendo prova, condena. Havendo
Não havendo provas, absolve e, na dúvida, indub pro réu. É simples. E é interessante porque esse é um caso típico que a gente relembra aqui, que o Estado edita as normas e muitas vezes ele esquece que ele próprio é o destinatário das normas que ele mesmo edita. Então ele edita normas, ele acaba não tendo condições de cumprir as normas que ele mesmo impõe. E o caso do juiz de garantia é um exemplo claro disso, pelo menos do meu ponto de vista, porque você tem comarcas pelo Brasil afora que não tem mais de um juiz. Você tem, às vezes, um juiz único naquela comarca, que, aliás, acumula, numa situação até desumana de trabalho, todas as frentes daquela sociedade. Então, ele julga direito de família, ele julga direito eleitoral, ele julga questões empresariais, ele julga direito penal, ele assume toda a questão de solução de conflitos daquela localidade. E numa situação como essa, quer dizer assim, não há outro juiz naquela comarca. Então, me parece que o grande problema hoje do juiz de garantia, e eu aqui externo até a minha opinião, acho sensacional essa ideia, como reforço ao princípio da imparcialidade, que é básico para o processo penal, evidentemente, mas me parece que o problema é estrutural, não é isso? É esse o empecilho que tem causado a implementação. Esse é o empecilho da implementação do juiz de garantias. A lei anticrime deu 30 dias para implementação. É impossível implementar juiz de garantias em 30 dias. O ministro Dias Toffoli, em seguida, pediu em liminar, falou, olha, não é possível, eu preciso de 180 dias. E então houve outra liminar do ministro Luiz Fux, falando, olha, não dá para implementar nesse meio tempo, vamos aguardar essa situação ser referendada pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, e enquanto isso está sendo feito um grupo de estudos do CNJ para fazer a implementação. De fato, não existe uma mudança tão profunda como é o juiz de garantias em lugar nenhum no mundo que não demande uma reforma profunda. Não tem como implementar o juiz de garantias sem mexer na estrutura do judiciário. Não dá para tratar o juiz de garantias como se fosse uma alteração qualquer. É uma reforma profunda, vai precisar mexer na estrutura e há solução. O grupo de estudos, eu ouvia uma fala muito inteligente na Comissão de Constituição e Justiça, do professor Aurílio Lopes Júnior, ele traz soluções para esse tipo de caso. Juízes sobrecarregados que já precisam de outro juiz na comarca e essa necessidade está sendo colocada nas costas do juiz de garantias. Na verdade, não é. Já é uma necessidade do judiciário, o juiz de garantias veio a fortalecer essa necessidade. E aí se faz uma distribuição cruzada. Olha, tem dois juízes, um civil e um criminal. Se faz uma distribuição cruzada. O do civil cuida do inquérito e do criminal toca o processo. Então existem outras formas, certamente o grupo de estudo do CNJ vai falar muito melhor do que eu de quais as ferramentas de implementação estão sendo feitas. O fato é que precisa ser implementado. Mude o que precisar mudar, mas o Brasil não pode ficar atrasado como está em relação aos principais países. E uma outra situação também, ainda falando sobre a questão do juiz de garantia, que me ocorre agora, é que o juiz de garantia, uma vez implementado e em vigor, ele não vai ficar adstrito ao primeiro grau, à primeira instância. Porque nós temos situações em que até as pessoas equivocadamente falam, porque tem foro privilegiado. Não se trata de foro privilegiado. Privilégio é outra coisa. Existem pessoas que têm foro por prerrogativa de função. E eu pego aqui, por exemplo, o caso de um prefeito. O caso de um prefeito, se for processado criminalmente, até mesmo o procedimento de investigação deve ocorrer já perante o segundo grau de jurisdição. É uma prerrogativa da função. Então, não só os juízes de primeiro grau têm que ter essa estrutura, como o próprio Tribunal de Justiça, os tribunais regionais federais, conforme o caso, também e até, muitas vezes, se nós formos pensar por prerrogativa de função, a mesma coisa acontece com o Supremo Tribunal Federal, a depender de quem está sendo objeto da investigação e daí por diante, nós precisamos ter também nas instâncias colegiadas a figura do juiz de garantia, porque senão não faz o menor sentido você impor em primeiro grau, mas no segundo grau, obviamente, não seguir a mesma diretriz legal. E nesses tribunais, como é que seria essa implementação do juiz de garantia? É uma pergunta que nem o ministro Dias Toffoli soube responder ainda. Ele foi questionado na primeira entrevista coletiva sobre isso e nem ele sabe responder como será. Qual será o ministro prevento a ser o ministro das garantias nos tribunais? Não se sabe como será essa implementação. Ainda não. O fato é que há essa necessidade. A questão de como vai ser estruturado,
como vai ser estruturado, pode esbarrar na questão do juiz natural da causa, que é um princípio constitucional, mas vai ser. Alguém do colegiado vai ter que fazer essa função da investigação. É evidente que alguns ritos não comportam esse tipo de juiz de garantias. Por exemplo, o rito do júri não dá para ter juiz de garantias. No rito, por exemplo, do Tribunal Eleitoral, não dá para ter juiz de garantias. Mas em todos os outros ritos tem que ser feito um jeito de ter. Nas instâncias superiores, não há uma resposta específica, ninguém se manifestou acerca disso, de como será implementado, mas o fato é que o tempo está passando e essa resposta terá que ser dada à sociedade. E nós temos uma tendência de achar que tudo é no Brasil, né? Ah, mas só podia ser no Brasil para criar uma situação como essa. A gente tem uma tendência de acabar menosprezando providências jurídicas e textos legais cuja origem é brasileira, né? E, aliás, falando nisso, muitas vezes de forma equivocada, né? O Brasil tem inúmeras leis consideradas talvez as mais modernas do mundo em relação a determinados temas. A Lei Maria da Penha, por exemplo, é uma delas de grande repercussão mundial. O que peca, mais uma vez, é na estrutura para poder fazer cumprir as regras daquela lei, mas aí é um outro assunto. Em relação ao juiz de garantia, o Brasil é o único país do mundo que tem essa figura ou essa figura já existe em outros países? Não é o único país do mundo a ter. Foi iniciado em Portugal, a Europa praticamente inteira tem o juiz de garantia. Nossos vizinhos aqui, Argentina e Chile, implementaram com sucesso o juiz de garantias e funciona muito bem. No Chile, você perguntar a um juiz sobre investigação penal, sobre investigação criminal, ele ter acesso a isso, para ele é inconcebível. É inconcebível para um juiz chileno ter acesso à investigação criminal. A ele diga, um acusa, outro defende, me tragam o que vocês têm que eu julgarei. Ele não participa disso. O Brasil está longe. Aliás, há uma mania que apelidaram de ideologia do vira-lata, de que achar que tudo que é feito no Brasil não é bom. Na verdade, o contrário, como você muito bem disse, o Brasil tem leis que são avançadas em relação ao resto do mundo. Lei de proteção aos deficientes, Lei Maria da Penha, como bem citado, o resto do mundo, aliás, a maioria dos países do mundo não tem. O Brasil é muito avançado em relação a isso. Não, e saindo da seara do direito penal, se a gente for levar, por exemplo, a legislação consumerista brasileira, é extremamente moderna, extremamente rigorosa e tem um alcance muito grande em relação a esse tema. Exato. Na sustentação oral do representante do IBCCRIM, no julgamento que nós estamos falando, ele disse, olha, estão chamando esse caso de jabuticaba. Eu adoro jabuticaba porque a jabuticaba brasileira é bem vista do mundo inteiro. Como é a Lei de Proteção aos Deficientes? O senhor entrevistou aqui recentemente o Dr. Roberto Bolognini, que falou muito bem sobre a Lei de Proteção aos Deficientes. É verdade. Nós temos leis que são exemplos para o mundo inteiro. Então, isso não pode ser exemplo negativo, mas sim positivo como avanço à proteção dos direitos humanos. E os nossos telespectadores começam a se manifestar aqui, enviando já algumas perguntas. Eu não tenho aqui a indicação de quem foi que mandou essa pergunta para nós, talvez não tenha se identificado, mas faz o seguinte comentário. O Brasil tem 64 mil homicídios por ano e centenas de, aqui coloca assalto, mas de roubos por dia. Está faltando presos na cadeia? Não está faltando preso na cadeia. Prisão é um lugar de gente pobre e de gente rica. Não é lugar para gente inocente. Prisão é lugar para gente condenado a crime grave. A ideia de que se fala, olha, a prisão é para pobre, não, a gente tem que prender rico, está errada. Prisão é lugar de gente condenada, culpada e por crime grave, enquanto a gente não achar algo melhor. Ou seja, a questão da criminalidade não tem necessariamente um vínculo com a população carcerária. Até porque na população carcerária, dos 800 mil, se você pesquisar, você vai achar desses 800 mil uma parte significativa que não deveria estar lá. Estão presos injustamente porque já venceu o prazo de prisão preventiva e isso não é revisto. Estão lá condenados a crimes inferiores a 4 anos, cujo a lei determina que o regime seja aberto, mas estão presos. Então, não é que está faltando gente presa, é que o sistema está sendo feito de um jeito ineficiente, nós prendemos muito e prendemos mal. Na sua visão, para a gente caminhando aqui para o final do nosso bate-papo, na sua atividade profissional, por aquilo que vem acompanhando no dia a dia, o judiciário hoje, ele tem uma ânsia por decretar prisão?
Na verdade, a ânsia por decretar prisão, ela é bem seletiva, né? A ânsia por decretar prisão, ela é geralmente de acordo com o réu, não de acordo com o crime que ele cometeu, não de acordo com os fatos. A ânsia por decretar prisão preventiva, ela vem histórica. Está aí as varas criminais que não nos deixam mentir, a população carcerária é majoritariamente negra e pobre. Tá aí. E de presos provisórios. Né? De presos provisórios. Mas ao telespectador que se indigna e diz que a prisão em segunda instância, voltando agora um pouco ao tema, traz uma sensação de impunidade, eu trago uma boa notícia. O pacote anticrime reformou o artigo 116 do Código Penal e agora não se pode mais contabilizar prazo prescricional em embargos de declaração e recursos aos tribunais superiores não admitidos. Ou seja, acaba com aquela conversa, olha, quem tem advogado bom recorre até onde não dá mais para prescrever o crime. Não tem mais. O pacote anticrime mudou o artigo 116, inciso 3º do Código Penal. E aí quando nós falamos de, olha, vamos condenar em segunda instância, imagine um cidadão que foi absolvido em primeira instância e condenado em segunda. Se passa uma proposta de emenda constitucional dessa, que acaba com o recurso extraordinário e o especial, o Brasil corre risco de sofrer sanções internacionais. Vejamos o caso Mohamed versus Argentina, que uma situação idêntica, o rapaz não tinha direito ao recurso, uma vez que a decisão não foi uma decisão confirmatória de condenação, mas foi uma decisão de condenação em segundo grau. E aí como faz sem o recurso? Então, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos veda esse tipo de coisa, não pode passar uma proposta de emenda constitucional dessa, que inclusive tem efeitos para as outras áreas, viu? Civil, trabalhista, vai ter que executar antecipadamente os débitos. E durante o nosso programa, nós apresentamos uma enquete aos nossos telespectadores e o resultado agora aparece para nós. Olha só, você é a favor ou contra a prisão em segunda instância? E pelo que nós estamos vendo aqui, das respostas que recebemos, a favor 67% e contra 33%. Eu digo que essa é a beleza do direito, que é exatamente essa divergência de opiniões que faz com que o direito cresça e assim deve ser realmente. Dr. Brian, chegamos ao final do nosso programa. Eu quero lhe agradecer tremendamente pelo carinho da presença, pelos esclarecimentos brilhantes que o senhor apresentou para nós aqui. Renovo o convite para uma próxima oportunidade. Sempre que possível, quero contar com a sua colaboração. E como passou rápido, quando a situação é prazerosa, o tempo voa, já dizia o poeta. Muito obrigado pelo convite, estou sempre à disposição. Muito obrigado aos seus telespectadores pela participação e conte comigo. Nosso programa Direito e Justiça fica por aqui essa semana. Nos vemos no próximo programa. Até lá!